Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 6 de março, primeiro domingo do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali, foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz: não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto do monte, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse: "Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás." Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje, esse primeiro domingo do tempo da Quaresma. Ouvimos já o Evangelho que na celebração da Eucaristia de hoje, os sacerdotes e diáconos mundo afora vão proclamar. E tendo iniciado na última quarta-feira com a imposição das cinzas o tempo da Quaresma, nós agora começamos a meditar sobre tudo aquilo que Jesus fez e disse, para que nós pudéssemos também, ouvindo essa palavra de Jesus, fazer aquilo que será melhor para a nossa salvação e a nossa aproximação de Deus. Veja, o Evangelho de Lucas nos apresenta a tentação, a qual Jesus foi submetido. 40 dias Jesus jejuou antes de iniciar a sua vida pública, antes de iniciar a pregação do Evangelho. Jesus foi, Jesus saiu, Jesus deixou tudo e dirigiu-se ao deserto. E no deserto Jesus rezou, Jesus se sacrificou, Jesus esteve ali fazendo a vontade do Pai, dobrando diante de Deus a sua vida, o seu ser, tudo aquilo que o Senhor lhe havia concedido, para que assim, passando pela provação, ele pudesse ser fiel à sua missão. E o diabo aproximou-se de Jesus para tentá-lo. Ele viu a possibilidade de enganar a próprio Deus. O diabo então vem a Jesus, que estava com fome, e diz a ele, manda que essa pedra se transforme num pedaço de pão. Vejam, meus irmãos, aqui o diabo vai trabalhar com os sentidos físicos de Jesus, o prazer que a comida traz, que a bebida, que o descanso. Hoje, nesses tempos em que vivemos, o prazer do sexo, da droga, dos meios de comunicação. Quanta gente hoje que tem fome dessas tecnologias, que não vive para outra coisa que não seja para isso. Quantos são aqueles que trabalham dia e noite para gastar o seu dinheiro em festas, em verdadeiras coisas que não dão sentido real à vida. Nós temos muitos homens e mulheres cujo Deus é o estômago, vivem para comer e beber, vivem para os prazeres do dia a dia. E Jesus, diante dessa tentação, olha para o diabo e diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão e irmã, pode ser que eu e você sejamos um desses homens e mulheres do tempo atual que nos deixamos levar pelos prazeres sensíveis, pelos desejos da carne.
Pode ser que nós tenhamos uma vida sexual totalmente desregrada, que nós tenhamos a nossa sexualidade totalmente conturbada pelos nossos desejos, que nós tenhamos um apetite fora do comum, que nós estejamos aí maltratando o nosso corpo por darmos tanta atenção aos prazeres da carne e nos esquecemos que esse corpo que o Senhor nos deu é templo do Espírito Santo. E esse corpo também merece ser cuidado, merece ser levado em consideração, porque o Senhor precisa desse nosso corpo, onde Ele infundiu o Espírito que nos anima, para que esse Espírito, nos conduzindo pelo caminho reto, nos leve um dia ao reino dos céus. Portanto, o tempo da Quaresma é tempo de vencer o corpo, de vencer os apetites da carne. Depois, uma segunda tentação que sofre Jesus por mãos e palavras ardilosas do diabo é a tentação da ganância, do poder. Como nós temos nos dias de hoje homens e mulheres que fazem tudo, possível e impossível, para conseguir o que querem, para serem reconhecidos, para ter status, para terem dinheiro, poder. Eu costumo dizer que há pessoas que vendem inclusive a mãe para chegarem onde desejam. O diabo mostrou todos os reinos do mundo a Jesus e disse: olha, eu te darei tudo isso se te prostrares diante de mim. E o Senhor diz a ele: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Irmão e irmã, será que eu e você estamos sendo homens e mulheres que adoramos somente a Deus? Ou nós temos nos curvado ao dinheiro, ao trabalho excessivo, às coisas materiais, aos bens desse mundo? Quantos homens perdem o seu tempo trabalhando e se esquecem da sua família, esquecem-se dos seus filhos, dos seus amigos. O tempo passa, as pessoas passam e ficou o quê? Apenas o trabalho. E o trabalho, se é utilizado como forma de ganância, como um modo de crescer desesperadamente, ele não traz felicidade. Muito pelo contrário, ele denigre a nossa essência. O Senhor trabalhou 6 dias, diz a Sagrada Escritura, e no 7º dia descansou. Aqueles que tanto trabalham, aqueles que tanto querem ter, se esquecem de ser. E nós fomos criados para ser. E ser o quê? Imagem e semelhança de Deus, conforme nos atesta o livro do Gênesis. E por fim, Jesus foi tentado pelo demônio, quando o demônio disse a ele, atira-te daqui, quando estava Jesus lá no alto do templo, atira-te daqui, porque o Senhor diz na Escritura que os seus anjos não permitirão que nada de mal te aconteça. Ora, irmão e irmã, nós temos muita gente nos dias de hoje, e às vezes até nós mesmos fazemos isso, quando nós tentamos a Deus, ou seja, quando nós olhamos para o céu e dizemos: tu não és capaz de realizar tal coisa. Será que é Deus que não é capaz de realizar aquilo que nós pedimos, ou nós quem não temos fé suficiente para que a graça de Deus aconteça na nossa vida? Na celebração de quarta-feira, no dia em que nós recebemos as cinzas da penitência sobre as nossas cabeças, o Senhor nos falava através do apóstolo Paulo na 2ª carta que ele escreveu aos Coríntios. São Paulo dizia: nós vos exortamos como ministros de Deus, como embaixadores de Cristo, a não receberdes em vão a graça de Deus. Quantas vezes o Senhor derrama a sua graça na nossa vida e nós, tentados pela nossa falta de fé, pela nossa soberba, pela nossa desconfiança, e todas essas coisas, todos esses vícios não vêm de Deus, mas sim do inimigo. Quantas vezes nós duvidamos que o Senhor é capaz de realizar aquilo que prometeu? Eu quero te convidar hoje, nesse domingo, primeiro domingo da Quaresma, a ir à casa do Senhor. A ir à casa do Senhor, dobrar os seus joelhos e suplicar ao Senhor, participando da Santa Missa, que o Senhor te fortaleça ao longo dessa Quaresma, diante das tentações que só você conhece e sabe quais são. Você sabe, tem consciência de tudo aquilo que na sua vida, na sua carne, tentam te afastar de Deus, de todas as coisas que vêm constantemente bater à sua porta para tirá-lo do caminho do Senhor. Peça ao Senhor a mesma fortaleza que ele teve recebida do alto. Peça
e o Senhor te dará. O Senhor fará forte a sua casa diante das tentações do demônio. Que Deus te abençoe e até amanhã. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.